Queridos irmãos, saúde e paz. Sejam muito bem-vindos para esse momento de culto, de celebração, de adoração ao nosso Deus, ao nosso Jesus, que é o nosso Mestre. Se Ele permitiu, estamos vivendo a quarta-feira e a minha oração é que quando você estiver me vendo nesse vídeo, o seu dia tenha sido um dia de paz, de fé, de esperança, de coragem. Amém? Esse culto fala sobre fé, fala sobre esperança, fala sobre tempo, fala sobre fidelidade, fala sobre santidade e amor. Eu e você estamos aqui juntos, mesmo que virtualmente, porque Ele nos amou primeiro. Não é verdade? Como é bom estarmos cientes desse grande amor do Senhor por nós. E de Cristo, que é o nosso Mestre. Esse culto também a gente lembra dos professores, que é a profissão das profissões, é a vocação das vocações. Ser professor, ser mestre é algo maravilhoso, quando Deus nos chama para dividir conhecimento, ensinar as pessoas. E hoje nós deixamos um abraço para todos os professores que fizeram diferença em nossas vidas. Lembra de algum deles aí agora, desde lá da escola,
do primário, que é da minha época, ou aqueles que estão na faculdade, do seu professor de escola bíblica dominical, enfim, gente que se dispôs a ter mais conhecimento para dividir, partilhar, multiplicar o conhecimento também, para que o mundo possa ser um mundo mais conhecedor da palavra de Deus, com mais habilidades e a gente poder viver junto. Amém? Como servos de Deus, vamos seguindo em frente. Vamos ler agora a palavra do Senhor na voz da Rose, nossa ministra de música, que se encontra no livro de Salmos e também no profeta Isaías. Acompanhe com ela e daqui a pouquinho eu volto. Tu me farás conhecer a verdade da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Queridos, como é bom sabermos que a palavra de Deus nos ensina. Deus é o Mestre Supremo, que revela o seu amor, que revela o seu conhecimento na criação, e nós somos os observadores dela. Nós somos os contadores de história. Nós contamos a história de Deus através da nossa vida. Quando nós pensamos nisso, precisamos dar graças ao Senhor todos os dias. Precisamos nos vestir de vestes de salvação, como nós lemos no texto, e seguirmos em frente sempre. Como é bom adorar o Senhor, como é bom fazer a vontade dEle. Nesse momento, então, te convido a adorar o Senhor, ok? Faça isso em espírito e em verdade.
Depois de você adorar o Senhor, como sempre fazemos, tem um momento de reflexão, mensagem de Deus, tem um momento de exortação, tem um momento de sermos chamados por Ele a observarmos pequenas porções da sua palavra. No dia de hoje, o pastor Alex vai nos trazer uma reflexão baseada no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que fala sobre o tempo. E aí? Nunca falamos sobre o tempo nesse período de tempo que envolve a quarentena, a pandemia. Como eu tenho brincado com todos, estou medindo o tempo. Minha barba nunca ficou tão grande, meu cabelo também. O tempo passa de forma diferente para as pessoas. Às vezes nós enganamos o tempo, às vezes algumas coisas tentam nos enganar, mas é necessário entender que nos propósitos de Deus, tudo tem o seu tempo certo. Vamos ouvir a mensagem? Preste bem atenção. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã, seja muito bem-vindo, ou na verdade, muito obrigado por estar nesse momento aqui, permitindo que eu esteja com você, talvez no seu celular, na sua TV, ou até mesmo no seu computador. Bem, é muito bom estar com o irmão aqui, com a irmã aqui nesse momento, vivendo este momento de comunhão, uma comunhão diferente, uma comunhão que estamos aprendendo a viver, ou na verdade, estamos vivendo há algum tempo, e eu digo que é uma comunhão, pois sabemos, e eu tenho sempre frisado e batido muito nessa tecla, pois é uma tecla importante, que mesmo estando distantes, estamos juntos. Estamos juntos através do reino de Deus, estamos juntos através do Santo Espírito do nosso Senhor Jesus, que habita dentro de cada um de nós. Então, estamos aqui nesse momento para celebrar ao Senhor, para adorar ao seu nome, pois Ele é o único digno de toda a honra, toda a glória e de toda a adoração. E nessa noite, quando pensava e orava ao Senhor sobre o que nós deveríamos conversar, muitas coisas surgiram à minha mente. Mas o tema que veio e o tema que nós vamos falar essa noite é um tema que é importante para todos nós. É um tema que fala a todos nós. É um tema que envolve todas as nossas vidas. Nós vamos falar sobre o tempo. E quando falamos de tempo, se torna impossível fugir do texto mais conhecido das Escrituras Sagradas quando falamos de tempo. O homem que vai ser considerado o homem mais inteligente, o homem mais sábio do Antigo Testamento, um homem que teve tempo de errar, um homem que teve tempo talvez de se arrepender, um homem que era sábio e, como eu disse já em outros estudos, vai ser classificado como o sábio, o autor do livro que vamos estar lendo, o livro de Eclesiastes. Estamos falando de Salomão e nós vamos estar lendo nesse momento. Se você quiser, pode estar me acompanhando, a leitura vai estar sendo projetada. O capítulo 3 do livro de Eclesiastes, do verso 1 até o verso 8. E o texto vai dizer o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Bem, para iniciar a nossa conversa sobre o tempo, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, o que vem à sua mente quando falamos sobre tempo? O autor de Eclesiastes vai ser muito sábio e vai classificar sobre diversos assuntos, vai falar sobre diversas facetas do tempo, sobre diversos momentos do tempo. Por mais que eu não seja adivinho, talvez quando eu te pergunto o que vem à sua mente, quando eu falo sobre tempo, possivelmente na cabeça de alguns ou de muitos de nós vêm as seguintes frases: como eu gostaria de ter mais tempo, como eu gostaria de viver mais tempo,
como eu gostaria de poder voltar no tempo, ou como eu gostaria de reviver aquele tempo ou aquele momento. Como sinto falta daquele tempo, como sinto falta daquele momento. O tempo é algo muito interessante. O tempo é algo muito complexo. O tempo, em alguns momentos, é algo muito cruel. O tempo é algo muito justo. O tempo é muito poderoso. O tempo é algo incrível. Mas, principalmente, o tempo foi criado por Deus. Eu gosto de falar, por mais que essa não seja a minha área de domínio, Deus, eu entendo e imagino que quando Ele criava a terra e toda a sua plenitude através de sua fala, Deus determinava todas as leis, todas as regras que a sua criação deveria obedecer. Entre elas está a realidade do tempo. Deus determina o tempo e o cria conforme ele se utiliza e conforme ele funciona para cada um de nós. Mas Deus, como criador do tempo, está acima dele. Deus está no controle do tempo. Mas nós vamos chegar lá. E para ganharmos tempo, fazendo um jogo de palavras aqui, como os irmãos sabem, como é de costume, toda vez que eu vou falar sobre algo abstrato como tempo, ou quando vou falar sobre algo como sentimentos, ou como razão, eu gosto de usar o significado do dicionário Aurélio. Mas hoje, como disse, para ganharmos tempo, não vou citar nenhum dos 15 significados que existem para o tempo dentro do dicionário. Diferente disso, eu vou para o tempo, eu vou para a nossa história, a história da humanidade. Eu vou falar sobre 2 conceitos que possivelmente o irmão ou a irmã já deve ter ouvido falar em algum estudo bíblico ou em alguma pregação. Eu vou falar sobre o tempo para a cultura greco-romana, para a cultura grega, para a cultura romana. Nós vamos falar hoje sobre Cronos e Kairos. 2 palavras gregas que vão ter o seu significado, o tempo, mas tempos diferentes, momentos diferentes, situações diferentes, conceitos diferentes. É interessante que quando pensamos na filosofia grega, na filosofia romana, o conceito de Cronos e Kairos já se torna algo totalmente diferente, totalmente de substâncias diferentes. Quando falamos sobre Cronos para a filosofia romana, para a filosofia grega, falamos sobre o tempo linear, o tempo que conhecemos, o tempo do relógio, o tempo que na verdade todos nós queremos mais, o tempo que nós achamos que perdemos ou achamos que precisamos ganhar. Mas na verdade estamos falando de Kairos, mas como disse, vamos com calma. Quando falamos de Cronos, falamos daquele que controla o relógio. Falamos, como disse, de um tempo linear. Falamos de segundos, falamos de minutos, dias, horas, anos. Quando falamos de Cronos, Cronos é aquele que tem o controle do nascer e do morrer, do início e do fim. Mas já Kairos, falamos sobre um tempo totalmente diferente. Falamos sobre um tempo oportuno. Falamos sobre um momento especial. Kairos está dentro do Cronos, mas não é dominado por ele. Porque o Kairos é um tempo diferenciado, é um tempo certo, é um momento ideal. Um momento que acontece sim dentro de uma linha temporal, mas não é determinado por ela, pois ele tem o seu momento certo, ele tem o seu tempo certo. É um tempo praticamente divino. Quando nós falamos sobre a mitologia grega, sobre a mitologia romana, sobre os mitos gregos e romanos, olhamos para o Cronos e vemos ali a figura do rei Titã. Cronos seria o pai das figuras mitológicas, dos deuses mitológicos que eram pregados no tempo dos apóstolos. Cronos era pregado também no tempo dos apóstolos, talvez não tanto quanto seus filhos, Zeus, Poseidon, Hera, Hades. E quando falamos de Cronos, falamos sobre o tempo que destrói todas as coisas, o tempo que leva todas as coisas, o tempo que faz com que todas as coisas vão embora. Aquele tempo que no seu mito vai ser
aquele que engole a juventude, o tempo que destrói a nossa vida. Quando falamos de Kairos, falamos de um tempo diferente. Kairos vai ser conhecido como um corredor, como um atleta. Kairos nunca pode ser alcançado. Kairos tem que ser agarrado. Quando estou falando de Kairos, estou falando de um tempo de oportunidade. A oportunidade não é alcançada, a oportunidade é agarrada por nossas mãos. E quando falamos sobre tempo e falamos sobre Cronos e Kairos, a teologia vai entender e vai falar que o Kairos é o tempo de Deus. Um tempo que vai além do nosso entendimento. Um tempo que sempre está certo. Um tempo que é além do Cronos. Um tempo que é superior ao Cronos. Segurando um pouco o tempo aqui, segurando um pouco o Cronos e o Kairos, eu queria ler com os irmãos uma canção que possivelmente, talvez você já tenha ouvido, pois é uma música muito famosa, uma música popular brasileira, que fala um pouco sobre tempo, e ela vai abranger um pouco o que vamos falar em sequência, e ela toca muito o meu coração quando pensamos em tempo e quando reflito sobre o texto de Eclesiastes. E a canção vai dizer o seguinte: mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é o tempo que lhe falta para perceber? Será que temos esse tempo para perder? E quem quer saber, a vida é tão rara, tão rara. Meus irmãos, o que essa canção do Lenine tem a ver com o Cronos e o Kairos, e qual é a ligação que ela vai fazer com o texto de Eclesiastes? Bem, quando olhamos para Eclesiastes, estamos falando do tempo antes do Novo Testamento. Estamos falando de antes do Cronos e do Kairos. Os conceitos que eu apresentei aos irmãos aqui são conceitos gregos, são conceitos romanos. Quando o sábio escreve sobre Eclesiastes, ele não trabalha diretamente nesses conceitos. Ele trabalha sobre o entendimento de um tempo cíclico, um tempo que vai e volta, um tempo que é criado por Deus e determinado por Ele. Mas quando nós olhamos para a Septuaginta, como alguns dos irmãos devem saber, é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Nós entendemos e percebemos que o texto do capítulo 3, o texto que nós lemos, ele se utiliza uma única vez, no primeiro momento da palavra Cronos. O primeiro tempo que é utilizado aqui em Eclesiastes é um tempo linear. Mas todos os outros momentos que a palavra tempo é citada, desde o verso 1 até o verso 8, ele usa o Kairos. O que isso quer dizer, pastor? Talvez você esteja se perguntando nesse momento. É como se, mesmo sem saber, mesmo sem existir naquele momento, a inspiração de Deus no coração de Salomão fizesse-o entender que, por mais que existisse o Cronos, por mais que existisse um tempo linear, tudo aquilo que acontece na vida do homem, tudo aquilo que vai reverberar na existência da humanidade, tem a ver com o Kairos, tem a ver com o tempo determinado por Deus. Independente do Cronos, o tempo determinado por Deus, o Kairos, é aquele tempo que afeta a vida de sua criação. É aquele tempo que determina a sua existência. É o tempo que está totalmente no controle de Deus. É o tempo que surge na vontade de Deus e no momento de Deus. É um tempo que precisa da nossa paciência, pois não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. E é muito interessante que nós pensamos e podemos falar sobre esse momento, nós falamos sobre a vontade de Deus.
Nós falamos sobre um tempo que está sob o domínio e controle do nosso Senhor. Como disse antes, o tempo é um conceito, ou na verdade uma substância, um poder, uma determinação, uma lei criada pelo próprio Deus, quando Ele cria todas as coisas. E nós sabemos e entendemos que o poder, a existência, a vontade de Deus são atemporais, elas estão acima do tempo. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, vai dizer muito bem no capítulo 3, no verso 8 e no verso 9, que não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Quando Pedro escreve isso, Pedro está falando justamente sobre o que falamos agora. Deus não chega atrasado em momento nenhum. Para Deus o tempo é como eu e você. Quando falei na nossa última conversa aqui, falei sobre o texto do oleiro. Como nós somos o barro nas mãos de Deus. O tempo é esse mesmo barro. O tempo está sob o controle de Deus. E é através do controle, da vontade, da ação de Deus, que tanto o Cronos quanto o Kairos são executados em nossas vidas. Existe uma frase e uma passagem muito interessante em uma série que eu assistia. Vou dar um contexto muito simples. Era um momento de indecisão. Era um momento onde um povo estava reunido, esperando que Deus estivesse ali falando com eles. E naquele momento um pastor se levanta e começa a falar com aquele povo que estava esperando a resposta de Deus, e ele fala algo que é muito importante para o nosso entendimento. Ele fala algo que é muito importante para entendermos a situação que eu estou querendo trazer aos irmãos aqui. Ele fala que, e isso eu trago para a nossa realidade, que em diversos momentos nós entendemos que Deus é o autor da vida, Deus é o autor da história, Deus é o autor do tempo. E nós somos os protagonistas dessa história sendo escrita por Deus. Deus tem o controle dela e nós estamos ali como os seus personagens principais. E isso é um conceito errado. Isso é um conceito que não é verdade. Deus é o autor da vida, Deus é o autor da história, Deus é o autor do tempo. Mas Deus também é o protagonista dessa história. Deus também é o protagonista deste tempo. A vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Nós somos meros coadjuvantes na história que Deus está escrevendo. Deus, através do seu amor, através da sua misericórdia, determina o tempo e a nossa história. Mas nós precisamos nos ajuntar a Ele. Pois o poder de Deus, como eu disse, a existência de Deus, a ação de Deus, elas são atemporais. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, nós chegamos ao ponto principal da nossa conversa dessa noite. Nós chegamos no ponto principal do texto de Eclesiastes. E nós chegamos a um questionamento. E qual é o questionamento? O que você tem feito com o tempo que Deus te dá? Existe um texto que é muito interessante e talvez resuma bem o que nós vamos falar aqui, que é o texto de Efésios capítulo 5, verso 15 e verso 16, onde o apóstolo Paulo vai estar descrevendo a igreja de Éfeso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Se nós fizermos uma ligação com o texto de Paulo, com o texto de Salomão, e com o que falei aqui sobre Cronos e Kairos, muitas coisas ficam claras para nós. Muitas coisas ficam claras para a nossa realidade. O Kohelet, o sábio, vai estar falando sobre os momentos determinados por Deus, sobre os momentos oportunos para cada momento de nossa vida, para cada parte da nossa trajetória, para cada parte da nossa existência.
Como disse antes, tudo isso se encontra num tempo linear, mas tudo isso acontece através da determinação de Deus. E Paulo está dizendo aqui que nós precisamos buscar ser como sábios, tão sábios quanto o sábio, tão sábios quanto o Corélide, pois os dias são maus. Nós precisamos saber escolher o tempo, nós precisamos saber agarrar o tempo, nós precisamos entender e perceber dentro do Cronos, vamos brincar com as palavras aqui, aonde se encontra o Kairos, aonde se encontra a oportunidade de Deus, aonde se encontra o momento certo de Deus. E eu tenho certeza, meus irmãos, que a palavra de Paulo em Éfeso, a igreja de Éfeso, é uma palavra totalmente inspirada por Deus. Mas para fecharmos a nossa reflexão essa noite, eu fico com a fala de Jesus. Pois quando falamos de tempo, quando falamos sobre o nosso tempo, no momento que vivemos hoje, talvez nós estejamos perdendo tempo. Nós estejamos perdendo tempo com aquilo que não importa. Existe uma anedota, existe uma frase muito interessante que sempre fala que o tempo é rei. O tempo é o senhor deste mundo, pois nada sobrevive além do tempo. A Escritura Sagrada também vai dizer isso, o próprio Jesus vai dizer isso. Mas o questionamento que Jesus deixa, e é o questionamento que eu quero deixar com os irmãos aqui, antes de chegarmos ao fim, será que valeria a pena perdermos todo o nosso tempo conquistando o mundo? Ou, já parafraseando e os irmãos já entendendo onde eu quero chegar, será que vale a pena ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Nesse momento, nós vamos estar encerrando e a nossa oração vai ser uma canção chamada Senhor do Tempo. É uma canção do cantor chamado Paulo César Baruch. E eu quero que você preste atenção nessa letra, que você reflita sobre ela. E o final da canção, ou na verdade o grande refrão da canção, fala um pouco sobre o que nós falamos aqui. Ele questiona que, ou na verdade ele convoca, que Deus vença o Senhor desse mundo, que Deus vença o tempo, que Deus seja além do tempo. Deus já é além do tempo. E aí ele convoca que Deus seja Senhor de nossas vidas em todo o tempo. Então que você possa ouvir essa canção e que ela possa estar tocando no seu coração. Que essa mensagem possa estar chegando ao teu coração e transformando a sua vida, como ela precisa transformar a minha. Que nós possamos viver o tempo de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, pastor Alex. Aprendemos um pouco mais nessa noite, quando nós buscamos o conhecimento de Deus, e é lógico, ele revela esse conhecimento antes, e juntos a gente vai entendendo o Cronos e o Kairos. A gente vai entendendo que nada acontece de forma aleatória, solta. Deus tem tudo entretecido na sua soberania, mesmo que eu e você não entendamos assim. Quando nós olhamos para os escritos da palavra do Senhor, desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, nós vamos ver o Senhor do tempo. Nós vamos ver Deus conduzindo todas as coisas. Fique firme na sua jornada e você entenderá gradativamente o tempo do Senhor. Amém? Antes de encerrarmos, sempre lembrando que estamos orando uns pelos outros, pedindo ao Senhor que console o coração dos enlutados diante da Covid-19 e de tantas outras lutas também. Orando por aqueles que estão se recuperando, irmãos, do coronavírus, não é isso? A Elvira está se recuperando, Stephanie também. Tem irmãos que estão se recuperando de cirurgia, como o Sérgio, a Adaías, a Érica. Nós temos o Kim, que está aguardando uma nova cirurgia e continua seu tratamento. A Gláucia também voltou ao médico, vai fazer novos exames e está se cuidando também. E assim, irmãos, irmã Nilda fez a cirurgia para botar aquele dreno, lembra? Já tirou, está se recuperando bem. E todos nós, irmãos, vamos vivendo as nossas lutas e automaticamente vivendo as vitórias. Não é verdade? Por quê? Porque Deus está conosco. Então não esqueça de orar. No próximo domingo estaremos juntos, se Deus assim permitir.
dê o seu nome, agende na secretaria. Se você precisa levar alguma doação ou buscar alguma doação, terças, quintas e sábados de 10 às 17. Se você quiser entregar o dízimo do Senhor, a oferta missionária, a oferta social, a oferta de gratidão, faça pela nossa conta bancária que vai aparecer aí embaixo, você já está acostumado. Graças ao Senhor, nada tem nos faltado, todas as necessidades estão sendo supridas pelo povo de Deus nesse período, ok? No agendamento, precisamos nos organizar lá. Graças a Deus, temos tido uma média de 60 irmãos, todos sentadinhos nos lugares adequados, e os cultos têm sido muito bons. Por enquanto, seguiremos esse protocolo até o final do ano e estamos orando pela vacina. Estamos orando a Deus que nos ajude. Enquanto isso, vamos nos cuidando, usando máscara, álcool gel, nos protegendo da melhor forma possível. Também lembrando a você, ou convidando você, a partir de amanhã, quinta-feira até sábado, nós teremos a Assembleia Anual da Convenção Batista Carioca. Vai ser uma assembleia diferente, vai ser com um pequeno grupo presencial e outros de forma virtual. Se você quiser participar das celebrações, nós vamos publicar o link no Notícias da PIB e você vai adorar o Senhor junto conosco, ok? Deus abençoe você no restante de semana. Continue lendo a palavra do Senhor, continue em oração. Sábado, na escola sabática, estaremos refletindo um pouco mais sobre a nossa salvação e todos os benefícios, todos os deveres e tudo que envolve o nosso caminhar aqui na terra. Um grande abraço, fique na paz e até lá!